E agora vamos para ouvir o Renato Dias com a sua política de mercado no ar. Renato, muito boa tarde. Boa tarde, João, tudo bem? Muito bom. Aí São Paulo amanheceu hoje, além das chuvas, trancadas nas suas marginais pelos caminhoneiros que estão protestando contra o Dória. É isso? É isso, João. A gente se acostumou a ver nos últimos tempos aí caminhoneiros ameaçando greve, né? Principalmente por conta do preço dos combustíveis. Tivemos aquela famosa greve lá na época do governo Temer. Só que hoje o protesto é contra o governador Dória, que mais uma vez coloca o estado todo aí na faixa vermelha, né? Como ele diz, apenas os serviços essenciais. Vale lembrar a declaração de ontem do presidente Bolsonaro, né? Que qualquer serviço que traga comida para a mesa é essencial, isso é verdade, né? Vai falar para um garçom que o serviço dele não é essencial, né? Então o pessoal se revoltou. Temos aí algumas imagens até do trânsito que se formou, a confusão aqui em São Paulo, as marginais travadas, e o pessoal parece que está começando a reagir, João. Um ano depois, né, de pandemia, e a gente vê que ninguém aguenta mais, né, principalmente quem tem que colocar comida na mesa, porque desse jeito não há auxílio emergencial que dê conta. Quando as marginais travam assim, isso é travar o coração do país, é isso, Renato? As marginais são as principais vias aqui de São Paulo, mas são também a passagem, né? Quem passa por São Paulo vai para outras cidades, também passa por ali, então são as vias mais vitais aí, que eu diria, de todo esse fluxo para não só a cidade, mas também praticamente todo o entorno aí do Brasil todo, né? Que é afetado por uma paralisação como essa. Bom, então, não acho que ele vai voltar atrás, né, João? Mas pelo menos o povo está começando a reagir. Ele não vai voltar atrás, essa era a pergunta. Ele não volta, ele é teimoso. Eu acho que a única vez que ele voltou atrás até agora foi quando ele foi pego lá em Miami, né? Depois de decretar um outro lockdown aqui no final do ano. Aquilo pegou muito mal para ele. Inventou uma desculpa lá, falou que o vice estava também doente e tal, e voltou correndo, mas é porque ele sentiu que a imagem dele estava muito queimada, né? Tá. Fora isso, essa decisão dele, infelizmente, acho que teremos aí esses 15 dias de fase vermelha em todo o estado de São Paulo, João. Não, eu não consigo imaginar, viu, Renato? Porque faz um ano que a gente está nessa lenga-lenga, nesse sofrimento. Tem gente que está até hoje dentro de casa e ficou sem nem... Claro, parentes meus, né? Estão sem nenhuma proteção, né? A hora que sair para a rua, o vírus... né? Pelo amor de Deus. Ô, Renato, agora o nosso problema, que é o nosso comentário aqui, né, é política de mercado. Nós estamos preocupados com a alta do petróleo. Isso afeta o governo, prejudica, né? O petróleo, nesse momento, João, para você ter uma ideia, eu estava acompanhando aqui, subindo mais de 3%. Tem uma imagem aí também que eu mandei mais cedo, com essa cotação aí do petróleo no mercado internacional. E também tínhamos o dólar subindo, né? Agora deu uma estabilizada, mas chegou a bater 5,70, 5,72, até chegou a bater esse dólar. E essa é uma combinação explosiva, né, para os preços dos combustíveis, porque, como a gente já comentou aqui, a Petrobras já há algum tempo tem essa política aí de acompanhar os preços do exterior. E aí, João, você me desculpe, mas está certo, ela não pode subsidiar isso para maquiar o preço da gasolina, porque essa conta depois volta para nós, né, empresa estatal, isso aí vai ter que ser tirado do dinheiro dos impostos. Então, onde é que tem que ser atacado esse preço do combustível? Nos impostos, que é aquela caixa preta, que aí sim o Bolsonaro tem razão de denunciar que isso tem que ser investigado e feito essa conta aí de uma maneira melhor, para ver se não tem bitributação e tudo mais. Agora, petróleo subindo e dólar subindo, fica muito difícil pensar em qualquer redução de preços de combustíveis, pelo menos enquanto não for feita essa reforma tributária que eu comentei. A gente não quer nenhuma intervenção, claro, mas o que a gente quer mesmo é a quebra do monopólio do refino de petróleo no Brasil. A gente não pode ficar só dentro de uma caixa preta que é comandada pelos petistas lá no chão de fábrica. Todo mundo sabe disso. O Bolsonaro ontem disse, você sabe disso, Renato? Por que não está refinando mais? Eu passo pela Replan toda hora, na hora que vou para Campinas. Está aqui no meu caminho. Está ali um monte de chaminé parada. Eu não entendo muito bem, né? Difícil entender aquele treco. Mas antes era o flare estava tocando bola. Agora não.
Então, cadê o combustível? Ixi, cara, tem muita coisa para limpar, viu, Renato? Isso, tem a questão da distribuição também, né, que encarece muito. Você não pode comprar direto de quem produz, tem uma máfia, um cartel das distribuidoras que também é muito forte. Então, enfim, é uma caixa preta, como eu falei. O Bolsonaro foi o primeiro que realmente está tentando resolver esse problema. Às vezes eu acho que ele erra na forma, né? Eu acho que a maneira com que foi feita, por exemplo, a troca do presidente da Petrobras não foi a ideal. Não acho até que ele deveria sair sim, porque demonstrou ali uma insensibilidade, né? A maneira como ele tratou o problema não é problema meu. É sim, né? Você nessa posição tem que pensar nesse lado também. Houve aquela queda brusca das ações, agora começou a se recuperar, vamos ver no longo prazo, mas não é uma situação fácil, João. O presidente ontem deu declarações fortes, né, num evento lá de inauguração de ferrovias, né, que é uma outra frente importante para baixar o custo de transporte de cargas e isso influencia também nessa questão da gasolina, né? A gente tem que ter outras formas de transporte, tem aquele projeto da cabotagem, né, a BR do mar, para usar mais tanto os rios como o litoral brasileiro para fazer transporte, que é muito pouco explorado. Então, a grande concentração de transporte hoje é via rodoviário, que é muito mais caro, menos eficiente. Então, explorar essas outras formas de transporte também é muito importante para baratear tudo, né? Tudo isso gera inflação, João. Preço dos alimentos, preço dos produtos em geral, porque o transporte, como a gente sabe, é um dos itens que mais conta aí na composição final dos preços que a gente tem no Brasil. É um dos fatores do chamado custo Brasil, João. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso também. Renatinho, finalmente, você que é um rapaz escolado que acompanha a imprensa, que acompanha todo o desenvolvimento da política brasileira, de olho em Brasília, você ficou chocado com as frases de ontem do presidente Bolsonaro? O pessoal fica escandalizado, né? Mas se você for olhar o que ele falou, é a pura verdade, né, João? Claro. Duas frases importantíssimas, né? Uma que o pessoal não está falando, porque a outra é mais fácil de criticar, que é todo serviço é essencial. Qualquer serviço que sirva para manter uma família, né? Para botar o leite das crianças e o pão na mesa, ele não pode não ser chamado de essencial. E a outra foi o chega de mimimi, né? No melhor estilo Bolsonaro, em outras palavras, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente já falou, a gente tem que saber conviver com o vírus, proteger os mais velhos, os vulneráveis. Agora, trancar tudo, fechar o comércio, fechar todo mundo, as consequências disso, como a gente já viu nesse 1 ano de experiência, não são boas e acabam sendo até piores do que enfrentar o vírus, como a gente está vendo, só que não aparece nas estatísticas, né? É difícil você medir exatamente o resultado disso. Ele falou a verdade, mas no bom e velho estilo Bolsonaro, e a imprensa cai em cima, como tem feito aí esse tempo todo. Ele meteu uma bicuda naquelas almas sensíveis que habitam as redações da Folha, do Estadão, do Globo. Aquelas almas sensíveis, você me entende bem. Renato, muito obrigado, boa análise, bom final de semana para você, vamos em frente. Segunda-feira de volta aqui. Bom final de semana a todos, um abraço.